Fala galera, meu nome é Renner, seja bem-vindo à aula de hoje. Trabalho há mais de 10 anos na área de treinamento e agora nessa videoaula de hoje, vou trazer para você um pouco do conceito de framework de competências, que nada mais é do que o conjunto de competências necessárias para você desenvolver qualquer tipo de função, qualquer nova coisa que você precisa aprender. Ela tem um conjunto de competências, você tenha consciência disso ou não, existe um conjunto de competências que você precisa desenvolver e dentro dessas competências existem níveis de proficiência que você precisa ir melhorando ao longo do tempo até você chegar nos níveis mínimos aceitáveis para você desempenhar qualquer tipo de função, qualquer coisa nova que você precise. Esse conceito ele basicamente se aplica a qualquer coisa. Não foi nada, não foi conceitos que eu inventei, é só o aprendizado de muitos anos trabalhando nessa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu acho que ficou de uma forma mais didática, ficou uma forma mais lógica, um eixo lógico para você pensar, uma forma estruturada de você aprender e desenvolver qualquer competência, ok? Vamos direto para o quadro branco aqui, que eu gosto de ir falando e te mostrando, que eu acho que visualmente você vai assimilando melhor. Então, toda função, tudo aquilo que você quer aprender, seja oratória, seja informática, seja leitura de livros, que é um negócio que eu gosto muito, desenvolver novos hábitos, tudo isso eu chamo de função. O que é função? É algo que tem utilidade para mim. Utilidade. Então, tudo que tem função tem utilidade. Tudo na sua vida que tem função, ele serve para alguma coisa. Então, esse é um conceito básico, apesar da gente ignorar ele, às vezes você não consegue aprender novas coisas, você não consegue implementar aquilo que você quer, porque às vezes aquilo não tem função na sua vida, não tem uma utilidade. E aí você não coloca esforço sobre aquilo, você não vai colocar a quantidade de horas necessárias para poder aprender, saber o passo a passo que você precisa. Então, é o que eu chamo de framework de competências. Esse conceito, vou falar de novo, não estou inventando, esse conceito existe já, eu só adaptei ele com alguns outros conceitos que também já existem, mas que de forma estruturada fica melhor para você aprender. Na área de desenvolvimento de pessoas, existe um conceito muito difundido, que é o conceito do chá. O que é o chá? É o conceito de conhecimentos, habilidades e atitudes que você precisa desenvolver para poder executar qualquer tipo de competência. Toda competência, ela é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que você tem que ter para aplicar com excelência, com eficiência, aquilo que você está se propondo a fazer. Então, vamos pensar o seguinte: dentro das competências necessárias, eu vou colocar dessa forma aqui que eu acho que fica mais didático. Conhecimento, conhecimento aqui, habilidade aqui e atitude, habilidades e atitudes aqui, para a gente fazer um exemplo daqui a pouquinho, para ficar bem legal. Cada competência que você quer desenvolver é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Ok. Só que tem uma grande sacada aqui, que são os níveis de proficiência, ou o nível de excelência que você tem em cada coisa. Então, os níveis de proficiência são basicamente 5. Nível 1 você é iniciante. Vou chegar para cá para você
conseguir ver melhor. Vou chegar um pouquinho para cima aqui para ficar mais fácil da gente ir colocando aqui. Então, vamos colocar separado, porque aí fica mais fácil. Depois eu passo um traço aqui. O nível 2 é intermediário. Intermediário. O nível 3, competente. O nível 3, competente. Nível 4, proficiente. Nível 4, proficiente. E o nível 5 é o especialista. Nível 5, especialista. Ok. Vamos pensar o seguinte, vou chegar um pouquinho para cá. Vamos pensar uma função e vamos dar para ela uma utilidade. Vou pegar um exemplo bem popular do futebol, que a maioria dos brasileiros gosta, ou se não gosta, pelo menos conhece, vai saber do que eu estou falando. O lateral direito, ele tem uma função, ele tem uma utilidade para o jogo. Então eu vou pegar, para esse nosso exemplo aqui, a função que a gente vai pegar aqui como exemplo, só para poder ficar mais prático, a função de lateral direito. Beleza. Parte importante, tem uma função, certo? Tem uma função no jogo de futebol. Ok. Então, se tem uma função, se existe uma função para essa competência, vamos imaginar o seguinte: existem um grupo de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que essa pessoa vai ter que ou ter ou desenvolver para conseguir executar essa função com excelência, para ser um especialista nessa função, por exemplo. Então, beleza. Vamos pensar, para a gente ir colocando na prática aqui, vou separar para ficar mais fácil de a gente ir entendendo. Se o seu filho te dissesse, falar, olha, vou querer ser lateral direito, vou querer ser jogador de futebol. O que é o básico, o inicial para a gente pensar sobre isso? Ele tem que conhecer o jogo, ele tem que saber quais são as regras do jogo. Então vamos pensar, o primeiro conhecimento que ele precisaria de ter no nível 1 é conhecer o jogo. Quais são as regras do futebol como um todo? Saber que o futebol é jogado com uma bola, por exemplo. Então, no nível iniciante, ele tem que conhecer o jogo. Qual a habilidade que ele precisa desenvolver? Aqui só exemplo, tá? Só para a gente ir preenchendo a caixinha e entendendo que isso aqui vai ser algo que vai, a cada nível que ele for se comprometendo a subir, a evoluir, vai ter níveis de dificuldade, coisas mais avançadas que ele precisa conhecer. Então, ele precisa, como habilidade, saber o que é bola. Saber o que é bola. Saber o que é uma bola de futebol. Existem várias bolas. E como atitude? O que poderia exemplificar o nível 1? Chutar uma bola. Então ele vai conhecer o jogo, a habilidade é saber o que é bola, e a atitude, para ele poder colocar em prática. O atitude é uma ação, é colocar aquilo em execução. Seria chutar uma bola. Beleza, vamos pensar as mesmas coisas agora para o nível 2. No nível intermediário, ele já conhece um pouco do jogo, agora ele vai se aprofundar, ele vai conhecer da função de lateral direito. Ele já conhece do jogo e sabe que no jogo existe a função lateral direito. Aqui ele vai conhecer a função
como habilidade, aqui, nós podemos pensar no nível intermediário. Ele já sabe o que é uma bola, ele já chutou uma bola, ele já conhece a função de lateral direito. Ele, como habilidade aqui agora, ele pode saber o que é uma chuteira, por exemplo. Saber o que é chuteira. Como atitude, pode ser cruzar uma bola, já que ele já conhece a função, já sabe o que é uma chuteira, ele já sabe o que é uma bola, ele já chutou uma bola, agora ele vai tentar cruzar uma bola, que é uma das funções. Beleza, como conhecimento na competência, aqui nível 3, ele já está competente, ele já conhece o jogo, ele já conhece a função, aqui ele pode conhecer estratégias. Vou chegar um pouquinho para cá, vamos ficar tão apertado. Vou fazer melhor, vou passar um traço aqui para dividir. Aqui, ó. Só para ficar legal. Beleza, e vou pôr de cá. Isso. Beleza, vamos continuar o preenchimento aqui. Ele já conhece o jogo, conhece da função, agora ele vai conhecer estratégias com o lateral direito, precisa. Fazer uma falta para parar um contra-ataque. Ele pode antecipar o cruzamento para evitar impedimento. E assim vai. Aqui é só um exemplo. O que ele pode ter de habilidade aqui? Saber. Ele pode, vamos pegar como exemplo aqui, só como nível de habilidade, saber outras funções no campo. Outras funções. Ver outras funções. Como atitude aqui, ir para o jogo. Agora ele precisa jogar. Jogar uma partida. Que aqui até então ele estava treinando, se desenvolvendo, agora ele já está competente, ele já sabe como que executa a função, ele já conhece estratégias, já sabe o que é uma bola, o que é uma chuteira, ele já está cruzando a bola, agora ele precisa de um jogo, que seja um jogo entre amigos para ele começar a se desenvolver. E os próximos níveis, aí ele vai alcançar estágios maiores e melhores para até chegar ao nível de especialista. Vamos pensar nos maiores craques do futebol, são nível 5. Será que Cristiano Ronaldo começou sendo Cristiano Ronaldo? Provavelmente não. Ele lá em algum momento, nas categorias de base, ele conheceu o jogo, ele aprendeu o que era uma bola, ele chutou uma bola, ele aprendeu finalização, cabeceio, porque aqui são várias competências que o jogador precisa para poder ser nível especialista, para ele ser nível 5, para ele ser classe mundial. Será que tudo você precisa querer ser nível 5? Provavelmente não, na verdade não. Mas você precisa, para algumas coisas na sua vida, você precisa ser competente, você precisa ter os conhecimentos básicos. E qual é o legal desse framework de competências associado com o nível de proficiência? Qualquer função que eu queira aprender, vamos voltar aqui, qualquer função que eu determine, que tenha alguma utilidade, essa função ela tem um framework de competências que é formado pelos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para eu preencher esse framework. Nesse framework existem os níveis de proficiência. Então vamos imaginar o seguinte: eu quero, vou definir a função que eu quero, eu vou definir os níveis, eu vou estudar os níveis de proficiência que existem dentro daquela função que eu quero, e eu sei o seguinte: se, nesse exemplo nosso, se a função que eu quero é ser lateral direito de jogo de futebol, por onde eu começo? Pelo nível iniciante, os primeiros conhecimentos é conhecer o jogo. Então eu já tenho o passo 1, o que eu deveria fazer? Olha, eu já sei, eu preciso pesquisar e conhecer o que é um jogo de futebol. Então, se você parar para pensar, isso aqui se forma um passo a passo. Se eu quiser, aqui não tem tanta escala de prioridade, mas só para ficar didático, vamos pensar o seguinte: olha, passo 1,
Vou colocar próximo aqui para não ficar tão... Vou colocar de outra cor, tá vendo? Passo 1, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó. E já vou copiar ele aqui para fazer o exemplo. Esse é o passo 1, é o que eu preciso. Por onde eu começaria, ó. Esse seria o primeiro passo, a primeira coisa que eu tenho que saber. Esse aqui seria o passo 2. Ó. A segunda coisa que eu preciso saber para desenvolver o conjunto de coisas necessárias, e passo 3, passo 4, e aí eu iria evoluindo nesses passos para poder ir melhorando meu nível gradualmente e, com o passar do tempo, eu ficar especialista, eu ser excelente naquilo que eu estou fazendo. Então, esse poderia ser uma forma de você desenhar uma trajetória para chegar... eu preciso ser, no mínimo, competente naquela função que eu quero. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu montar essa tabela aqui para qualquer competência, eu consigo saber qual é o primeiro passo, ou o passo onde eu estou, e o que eu tenho que fazer para ir para o próximo passo. Então, fica bem didático, te ajuda, você consegue desenvolver. E aqui, eu gosto, para encerrar essa aula, eu gosto de colocar um ponto que eu considero bem importante, bem relevante. Vou voltar para a câmera principal aqui. O que é a grande sacada do framework de competências? É eu saber o eixo lógico, o que eu preciso fazer a cada etapa para ir avançando naquilo que eu estou desenvolvendo. Mas a grande sacada, o grande pulo do gato que eu posso deixar para você, para encerrar essa aula, é o tempo necessário para dar cada passo varia de pessoa para pessoa, varia do nível de dificuldade daquela função que você está desenvolvendo. Então, evite comparações, você já deve ter ouvido isso em vários lugares, mas não se compare, cada um tem seu tempo, cada um vai gastar um tempo em cada passo daquele. Conheça bem o roteiro, faça no seu tempo, naquilo que você é capaz, até você chegar no nível que é necessário para aquilo que você está buscando. Não é todas as funções que você precisa ser competente a nível especialista para poder desempenhar o papel. Tem muitas coisas na nossa vida que, se eu for nível 3, que se eu for competente naquela função, já resolve meu problema. E aí eu desenvolvo uma outra função que associa com aquela primeira que eu desenvolvi, e assim eu vou melhorando. Beleza? Galera, essa é a aula de hoje. O que é framework de competências e como utilizá-lo. Eu vou trazer mais conteúdos a respeito disso, detalhamentos. Se você ficou com alguma dúvida ou se você achou interessante, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa sua dúvida que eu prometo gravar mais vídeos sobre esse tema, que ele é bem interessante, nós ainda vamos falar muito dele. Valeu, um grande abraço e até mais.